Como eu mencionei anteriormente, Saturno é um planeta muito mal falado na astrologia. Tem uma percepção, muitas pessoas têm uma percepção muito fechada do que esse planeta representa, até por conta da astrologia tradicional que traz uma visão como sendo um ponto kármico ou um ponto de super desafio no nosso mapa. Como vocês sabem, eu trabalho com astrologia moderna, e na astrologia moderna, tudo é para crescimento. Independente se você é leonina, seu sol está no lugar de felicidade dele, ainda assim você pode passar por desafios, porque existe algo que muitas vezes a gente não leva em consideração, que é o contexto em que você vive, como é a sua família, o contexto social que nós somos inseridas, os vários desafios que nós temos na nossa vida e que muitas vezes vão tampando a nossa essência, vai cortando as nossas asas. E estudos como astrologia, desenho humano, numerologia e todos esses estudos de autoconhecimento, seja ele simbólico ou não, têm a função da gente voltar a se enxergar. A função de fazer você se entender mais uma vez, sem todas essas caixas que nós fomos inseridas. E o meu convite aqui é que vocês comecem a enxergar vocês mesmas por uma outra percepção. O que eu posso ser? O que mais eu posso me tornar? E Saturno é um planeta, né? Até a gente tirou ele da caixa hoje. Saturno vem como um tempero especial que fala do crescimento, mas que vem com amadurecimento. Por isso, no nosso retorno de Saturno, que foi até o áudio que eu mandei lá no grupo, são momentos de grandes mudanças na nossa vida, porque é um convite do tempo para que a gente se alinhe à nossa alma. E hoje, na nossa aula, a gente vai desbravar as características desse planeta e o seu potencial. Então, na última aula, nós vimos sobre os nossos talentos, que vêm com naturalidade. Na primeira aula, desculpa, a gente viu sobre a Vênus. Na última aula, nós entendemos mais sobre o nosso sucesso, que é representado por Júpiter, mas um lugar onde a gente precisa ter coragem, porque Júpiter e coragem são duas palavrinhas que andam juntas. E nessa aula a gente vai entender sobre Saturno, que é um lugar de crescimento para que a gente possa alcançar o sucesso e levar as características que são as nossas habilidades naturais que nós enxergamos em Vênus. E se na última aula a gente viu que Júpiter representa a sálvia, lembra que cada planeta aqui está sendo representado como um tempero. E a sálvia, ela traz riqueza, sabor, ela tem uma complexibilidade, é muitas vezes usado para queimar as más energias do ambiente, mas também é utilizado muito na culinária. Inclusive, na última aula, dei algumas sugestões para vocês começarem a enriquecer o paladar de vocês também. E adiciona tanto riqueza nos pratos, quanto riqueza na nossa vida, quando a gente faz essa analogia com Júpiter, que tem as características do que esse tempero simboliza. Já Saturno vai trazer uma outra visão. Saturno é como se fosse aquela pimenta do reino, que não é todo mundo que gosta. Me contem aqui, vocês gostam de pimenta do reino ou não? Eu sou suspeita para falar. Eu adoro, taco em tudo, gente. Meu marido não gosta. Que bom. Então, se você gosta de pimenta do reino, já tem que te contar que seu paladar já está refinado, hein? Porque assim como a pimenta do reino, ela adiciona um sabor especial ali quando a gente coloca no prato, né? Ela testa um pouco o nosso paladar para ver se está rico mesmo, como a gente deveria adicionar isso à nossa vida, é também Saturno. Então, assim como Saturno traz testes na nossa vida, a pimenta do reino ela traz esse sabor picante que pode ser desafiador, principalmente quando a gente tem um paladar mais imaturo. Vocês já ouviram falar de um termo chamado paladar infantil? Que é quando as pessoas elas não conseguem se abrir para novas experiências, novos sabores, fica muito preso àquilo que só conhece. Acredito que todas vocês sim, todos nós já passamos por esse ponto, mas não à toa se chama paladar infantil, porque é o paladar da criança, que só gosta de doce, só gosta de hambúrguer, só gosta de McDonald's, só gosta de coisas que são familiares e que são pobres, entre aspas, em termos de sabor. E quando a gente fala de Saturno, a gente fala de refinamento enriquecimento no sentido de maturidade, né? Maturidade que vem como o nosso gosto na nossa roupa que muda, o nosso gosto, que é o nosso paladar também. As músicas que talvez você gostava aos seus 15 anos não são as músicas que você vai gostar aos seus 28 anos, por exemplo. Pode ser que algumas permaneçam, sim, e se essas permanecem é porque fazem parte da sua essência. Mas aquilo que foi passageiro foi só uma fase na nossa vida.
E por isso que entre os 28 anos, a gente começa a sentir um pouquinho antes, mas entre os 28 anos, 32 anos, a gente começa a revisar várias coisas na nossa vida. O nosso gosto tende a mudar, o nosso gosto musical às vezes passa por uma lapidação. As roupas, eu mudei muito meu estilo de anos pra cá, e engraçado que eu sempre gostei de tudo que eu uso hoje. Só que eu nunca tive coragem de me vestir assim. Olha que estranho, né? Como essas são as nossas crenças relacionadas à nossa percepção da gente mesmo. E muito disso mudou quando eu comecei a me conhecer. E Saturno no nosso mapa vai adicionar esse lugar de maturidade, de refinamento, como se a gente estivesse refinando o nosso paladar. Saturno é igual crescimento. Então, se Júpiter é expansão e sucesso, Saturno é o lugar de crescimento para que estejamos alinhadas com esse ponto de sucesso no nosso mapa astral. Me contem aqui se até então vocês estão conseguindo acompanhar e se faz sentido para vocês. A Nath falando, quando morava com a minha mãe tinha dificuldade de cozinhar justamente por conta disso, amo temperos e ela não gosta. Olha que interessante. Tudo isso são pontos simbólicos para a gente começar a perceber o quanto que às vezes a gente não pode ser a gente mesmo por conta do lugar onde a gente está inserido. E não é por mal, né? Não foi, sua mãe não fez de maldade. É só por um contexto da nossa vida mesmo. E esse ponto no nosso mapa fala da nossa maturidade. E por que que muitas de nós, quando alcança essa idade, pode ser que você já tenha passado seu retorno de Saturno, assim como eu, ou que você esteja vivendo ele, se você tem Saturno em Peixes, por exemplo. Porque justamente nessa época a gente começa a voltar o olhar para o tempo. O que que a gente tem feito com o nosso tempo até então? E por isso que as mudanças de carreira acontecem, as mudanças de casa. Pouco antes do meu retorno de Saturno, um ano, 2 anos antes, eu me mudei para a Austrália. Porque a gente começa a revisitar os nossos sonhos e aquilo que a gente realmente deseja, sem tanta influência social ou familiar. Porque muitos de nós, e tem até um estudo que fala sobre isso, já comentei sobre ele no Instagram, nós fazemos escolhas baseadas no que o externo deseja da gente, principalmente na nossa primeira carreira, ou nossa primeira faculdade, ou primeiro ponto de estudo. Eu mesma, gente, ó, escutem isso. Aos 19 anos, eu entrei para uma faculdade que não tem nada a ver comigo. Não tinha, né? Ainda bem que eu durei só 3 meses. Eu já contei essa história. Eu comecei a estudar análise de sistemas quando eu tinha 19 anos de idade. E a minha motivação foi dinheiro. Não durei 3 meses, porque não tinha nada a ver comigo. E aí, a minha segunda faculdade, que foi aos 22, foi Recursos Humanos, onde eu me encontrei um pouco mais, porque lidava com pessoas. E quando eu fui me conhecer através da astrologia, eu vi que a área de humanas sempre foi minha área de brilho, mas que eu tinha que criar a minha própria forma de ensinar. Então, me contem aqui se a primeira escolha de vocês fez sentido, porque geralmente não. A nossa primeira faculdade, nossa primeira escolha de carreira não tem muito a ver com a nossa essência, por isso que as transições acontecem. Aqui também mudou tudo. Eu também fui fazer contabilidade pelo mesmo motivo, saí em menos de 6 meses. Gente, não tem como. E se tem uma coisa que eu posso afirmar para vocês e que eu sempre aconselho, pessoas que querem mudar, eu atraio muitas deusas, e muitas pessoas que querem empreender, que querem fazer transição de carreira, porque foi uma experiência que eu passei, então eu posso realmente guiar. E eu sempre falo a mesma coisa: façam aquilo que tem satisfação para vocês. Porque se você fazendo com todo o empenho para outra pessoa, imagina você fazendo para você mesma algo que você realmente gosta, que não é a exclusão de desafios, mas é aprender a lidar com os desafios porque você ama muito aquilo que você faz. Sem romantizar isso, tá? Porque eu não acredito nisso, não. Mas quando você faz algo que realmente se conecta com a sua essência, você consegue ser mais flexível, mais adaptável e você consegue lidar com os desafios que, obviamente, vão surgir na jornada. Então já vão anotando esses insights, que não é sobre Saturno ainda, é sobre a vida e são tão valiosos quanto. E o crescimento, quando a gente olha para uma visão da astrologia, é construído através da maturidade, um lugar de constante evolução e de desafios para que a gente possa subir de nível. Afinal de contas, a gente só cresce quando a gente se sente desconfortável. No conforto, a gente não cresce.
né? O que não significa que precisa ser, se sentir sempre chicoteando a si mesmo para você poder ganhar alguma maturidade, algum crescimento. Não é isso. Mas que quando a gente sente aquela insatisfação, é como se a nossa alma estivesse gerando aquele desconforto para que a gente possa se movimentar. E Saturno no nosso mapa vai mostrar como a gente cresce, como a gente amadurece, como a gente se mantém constante nos nossos projetos, seja profissional ou pessoal, e o como, né? Não só o onde, que é a casa astrológica, mas o como também. E hoje a gente vai aprender sobre Saturno na astrologia e como identificar para a gente se comprometer com esse lugar de crescimento, para que nós possamos ter sucesso através do nosso mapa, que é um mapa, não à toa se chama mapa astral. Agora sim, prontas para começar? Animadas? Para a gente olhar Saturno no nosso mapa, agora que vocês já entenderam mais sobre esse planetinha, então vamos aprender ainda mais. Então, Saturno, como eu já trouxe, ele representa maturidade, senso de realidade, nos ensina a identificar onde nós precisamos nos esforçar um pouco mais para crescer. Mesmo que isso venha acompanhado, às vezes, de desafio, que é natural da vida. E esses desafios, na verdade, eles são formas escondidas de desenvolver a gente o nosso potencial. Por exemplo, se eu não tivesse tido o desafio de me expressar e comunicar, eu não teria desenvolvido esse hábito, né, essa habilidade na minha vida e não estaria aqui hoje comunicando com vocês. Então, tudo que acontece, ele tem um porquê. E todo desafio, na verdade, é um grande convite para desbloquear o seu potencial. O signo que Saturno está, ele vai revelar como você precisa se comprometer para crescer e muito comum você ter desafios no elemento que Saturno está. Por exemplo, pessoas que têm Saturno em Leão, Sagitário e Áries tendem a ter um desafio de serem mais dinâmicas ou mais expressivas ou mais entusiasmadas, animadas com a vida, no sentido de arriscarem um pouco mais. Porque Saturno está revelando um desafio com as características do elemento em que está. Ao mesmo tempo, ele convida você a desenvolver essa confiança, esse entusiasmo de forma madura, não de uma forma inconsequente, mas trazendo um pouquinho de cada passo de cada dia ali, para você se conectar com essas características e desenvolver esse ponto no seu mapa. Assim como a nossa geração aí dos 28 até os 32 anos, tem Saturno em até os, não, eu acredito que se você tem entre 30 até 35, 36 anos, você tem Saturno em Capricórnio. Então é uma geração que tem muita capacidade de materialização, mas que tem desafios com o elemento terra, que fala da maturidade, da estrutura, da base, da constância, e que pode procurar fórmulas rápidas, mas que não são as melhores para você crescer. Então, se você tem esses pontos, me conta aqui. Já começou a ter alguns insights? Porque eu tenho Saturno em Capricórnio, eu tenho 35 anos, acredito que se você está nessa faixa entre 30 e 35 também tem esse Saturno. E pode ser que você passe por esse mesmo desafio que eu tive também, de construir base, de trazer estrutura, trazer mais senso de realidade. E a vida vai te chamando para você ocupar esse lugar. Exato. Então, esse desafio é um convite a crescimento. Significa que vai estar 100% na sua vida? Não. A vida não é 100%, gente. A vida ela é uma constante, é um movimento constante. Essa ideia que a gente tem de conheci esse ponto sobre mim, tá feito? Não existe. Isso não é a vida real. A vida real é esse movimento, é como uma onda mesmo. A gente tem esses altos e baixos, tem esses momentos de extrema expansão e às vezes de uma certa reclusão, e é assim que a gente vai amadurecendo. Faz parte. Tem o Saturno em Capricórnio, me identifiquei. Então, vocês já sabem que essa é uma coisa para ser resolvida. É algo para você ser desenvolvido. Então, se você já tem aí Saturno nos signos de Áries, Leão e Sagitário, presta atenção, porque a gente vai começar a falar desse Saturno nos signos. E vocês vão perceber, quem está assistindo essa aula aqui comigo, desde a primeira aula que foi sobre a Vênus, que as características dos signos são sempre as mesmas. E é isso eu repito em todas as aulas e vou repetir hoje mais uma vez para vocês gravarem. Os signos sempre terão as mesmas características.
O que muda é a área onde ele está, ou seja, onde você vai expressar essa característica desse signo e como isso acontece, que é o planeta. E o como vai falar muito do ritmo, né? O como também tem a ver com o signo, que são as características, mas o planeta ele vai trazer o tom, o ritmo. E Saturno é um planeta lento. Coisas com Saturno não são do dia para a noite, como é Marte, Mercúrio, por exemplo. É constância, paciência, algo que tem faltado aí bastante nessa geração atual, né? Precisamos trazer a energia de Saturno mais para o nosso dia a dia, porque sem ele, sem crescimento. E se você tem Saturno nesses signos, então presta atenção que a gente vai falar justamente sobre eles. Saturno nos signos de fogo, que são Áries, Leão e Sagitário, são pessoas que, para terem sucesso, precisam se comprometer a trazer ideias, novas abordagens, sendo pioneira na sua área de atuação, que provavelmente vai ser um grande medo, porque elemento fogo é coragem. Saturno ali vai falar que você tem um medo em relação a isso, mas que você precisa ultrapassar esse medo para que você possa crescer. Aproveitar as oportunidades que acontecem na sua vida, né? Então, viu uma oportunidade, aproveita, mas você precisa treinar o seu olhar para identificá-las. A liderança, né? São signos que quem tem Saturno em signos de fogo traz essa característica forte da liderança, mas pode não querer ocupar esse lugar. Tem energia de criatividade, mas tudo isso vai surgindo com o tempo, conforme você vai amadurecendo e desenvolvendo esse ponto na sua vida. Mas você precisa desenvolver, porque sem isso, sem crescimento. Então percebe que porque às vezes a gente, por exemplo, eu tenho uma Vênus bem integrada no meu mapa, comunico muito bem, mas pouco você tem uma Vênus em Gêmeos. Eu comunico super bem, Lu. Tenho um Júpiter em Sagitário. Eu sou muito aberta a novas experiências. E aí você tem um Saturno num signo de fogo. E aí você percebe, nossa, mas eu não consigo crescer. É porque tá faltando você trazer essa característica de comprometimento. Ou às vezes você vai ter um Saturno em terra, que é muito comum. Então, eu tenho todas essas potências, mas eu não estou sabendo trazer isso para a realidade. E Saturno está te mostrando como e onde trazer isso também. Então, precisa desenvolver essas características. Como? Você vai se perguntar. Eu tenho Saturno nesses signos. Eu estou me comprometendo a desenvolver essas características? Sim, então você está no caminho. Não estou, Lu, corro de liderança. Então é hora de você começar a olhar e desenvolver isso, porque sem isso, sem crescimento. Já se você tem Saturno, por exemplo, nos signos de terra, que é Touro, Virgem, Capricórnio, que foi até o exemplo que eu citei, o chamado para que você consiga crescer, né? Onde você precisa se comprometer para ter sucesso é construir com paciência. E essa é uma geração muito impaciente. Eu sei porque eu faço parte dessa geração e eu posso falar por mim. Paciência não é a minha melhor virtude. Mas Saturno está me mostrando que para crescer eu preciso estruturar, eu preciso trabalhar a paciência, eu preciso sair do vitimismo, preciso criar as coisas e ser constante. Quem nunca começou algum projeto e largou do nada? E aí você vai lá e olha onde tem no seu mapa Saturno, em signo de terra. E a terra está te falando do quê? Se manter constante. A terra é um dos elementos mais férteis dentro dos quatro elementos da natureza. Mas para que a terra possa ser fértil, a gente precisa trazer a energia da água, né? E a água são os nossos sonhos, a nossa inspiração. A gente já até entendeu um pouquinho dos elementos, como eles se ajudam entre si. E além disso, eu preciso ter uma visão, né? Onde eu quero chegar, o que eu quero alcançar, onde eu quero, como eu quero crescer. E a Terra é muito sobre isso, base, estrutura. Então, se você tem Saturno nesse signo, você precisa trazer essas características para que você construa com sucesso. Disciplina, enxergar a realidade, mas não se limitar por conta dela. Então, eu enxergo a realidade. A sua realidade agora não é algo escrito em pedra. Ela pode ser modificada, desde que você traga essas características para que essa mudança aconteça. Vocês que têm Saturno nesses signos, conta aqui para mim se é assim que vocês se sentem. Eu sei que vários de vocês têm essa percepção de planetas retrógrados no mapa, e eu expliquei na aula anterior, repito aqui nessa também, que retrógrados são relembrar. Eles são um compromisso ainda maior para a gente desenvolver essa característica. Então, não tem nada para temer. Ele é uma habilidade a ser relembrado. Eu mesmo tenho 5 planetas retrógrados, incluindo Mercúrio, e estou aqui comunicando com vocês. Então, não se prendam nesses estereótipos aqui, é justamente para vocês saírem dessa caixa. Então, se eu tenho esses signos, né, Saturno no signo de Terra, simboliza que eu preciso desenvolver isso. Então, ó, vamos acordar para a vida, olha para as coisas que você quer criar,
a longo prazo, o que que você pode fazer agora. Ah, Lu, eu não tenho todas essas ferramentas. Use as ferramentas que você tem, busque melhorar, porque Saturno é um planeta que fala muito de melhoria e busca de excelência. E por isso gera esse incômodo e essa insatisfação. Porque se você achar que está tudo maravilhoso, você vai mudar para quê? Não tem motivo. Mas se você acha, se você olha para alguma questão e fala, nossa, isso aqui pode melhorar, aí você se movimenta para trazer essa excelência que esse planeta tanto fala. Já se você tem Saturno no signo de ar, que é Gêmeos, Libra e Aquário, pensa no elemento ar. Um Saturno em signo de ar é como se fosse um ar preso num copo. E aí tem duas percepções. Você pode olhar para isso como uma restrição, ou você pode olhar para preciso usar a minha comunicação com responsabilidade. Então, Saturno no signo de ar é um compromisso imenso para comunicar, mas usar a sua comunicação com responsabilidade. Que nem Saturno em signo de Leão, usar a sua criatividade com responsabilidade. Aqui é a mesma coisa, porque é um signo que fala do nosso papel, é um planeta que fala do nosso papel social, é um planeta vocacional. É a sua vocação, é o seu papel dentro da sociedade em que você está inserida. Então, para você alcançar esse sucesso, você precisa se comprometer a comunicar, entender de pessoas, adaptar, melhorar sua rede de contatos. É um compromisso da sua alma, um desenvolvimento para que você possa alcançar o sucesso lá de Júpiter. Nossa, Lu, mas eu tenho muito desafio de comunicar. Maturidade. Quem lembra do filme do Homem-Aranha, né, das grandes responsabilidades, né? Eu não vou lembrar a frase completa agora, tá, gente? Minha memória não é muito boa para isso, não. Mas que as responsabilidades são um chamado para o crescimento. Por que que hoje em dia a gente vê tantos casamentos terminando, tantas pessoas não escolhendo também ter filhos? Porque tudo isso é responsabilidade e muita gente não está querendo ser responsável por nada. Você responsabiliza todo mundo, menos você mesmo, pelas suas próprias escolhas. E Saturno fala isso. Com grandes poderes em grandes responsabilidades. Obrigada, Fê, por ter ajudado aqui a sua prof a trazer essa frase que eu esqueci. Eu me comunico muito bem, todos sempre elogiam. Olha que maravilhoso. Isso mesmo, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Eu me comunico muito bem, todos sempre elogiam. Sim, bem verdade. Como tradutora e intérprete, eu dei voz a outras pessoas. Olha que lindo isso, Mari. Ah, a astrologia é maravilhoso, né? Pô, sou suspeita para falar porque é o melhor estudo para você se aprofundar em si. Não existe outro. Depois de anos se autoconhecendo, posso dizer que a astrologia é extremamente completa. E vocês sabem que quem tem Saturno nesses signos tem esse grande poder e responsabilidade na sua fala e nos grupos também. Mas e Luiz, se eu tenho Saturno ali no signo de água, como que seria isso, né? Ainda mais as pessoas que nesse momento estão escutando, estão passando pelo seu retorno de Saturno, Saturno em peixes, vai ficar em peixes até 2026, então tem bastante tempo aí de aprendizado, e que são signos também representados pela água, que é Câncer e Escorpião. Se Saturno representa uma restrição, mas também um comprometimento e maturidade, e vocês já estão aprendendo comigo e já tem algumas semanas, o que que vocês acham que simboliza um Saturno em signo de elemento água? Chutem aqui, coloquem aqui nos comentários. Vamos ver se vocês estão afiadas na astrologia moderna. Comentem aqui comigo. O que que vocês acham que é? Fé. O que mais? O que que a água simboliza? Quando você vai tomar um banho? Como você toma um banho? Qual que é a sensação que esse banho te traz depois de um dia? Conectar, sensibilidade, pureza. A água ela traz conexão, profundidade. E se Saturno é um planeta que fala de comprometimento e maturidade, em um signo que tem essas características, acho que já deu para vocês pegarem o que ele significa. Saturno em signos de água tem o sucesso quando se compromete a gerar conexão, quando se compromete com os seus sonhos. Se você tem Saturno em um desses signos, saiba que você precisa trazer os seus sonhos para a realidade, mais do que ninguém. A se adaptar, a criar experiências, a gerar conexão, a criar sua comunidade, a gerar transformação, a inspirar os outros a refletirem.
porque é um lugar que você também ganha sabedoria. Quanto mais maturidade você tem, mais você consegue guiar outras pessoas. Não à toa Saturno, que rege naturalmente o signo de Capricórnio, é muito, muito associado ao arquétipo do governante, mas também ao arquétipo do sábio, quando a gente estuda arquétipos, que tem até essa aula dentro da academia. Porque é uma energia de sabedoria, e uma sabedoria que vem com o tempo, quando você vai integrando as suas experiências, aquilo que você foi aprendendo na sua vida, conforme você foi passando pelas fases e o que cada uma dessas fases te ensinou também. Então, se você tem Saturno nesses signos, saiba que você tem todos esses potenciais, mas você também precisa se comprometer a desenvolvê-los, porque podem ser pessoas que, lembra que Saturno é um lugar de desafio quando a gente tem em determinado elemento? Então, você tem a potência, mas pode ter um desafio de expressar as suas emoções, pode ter um desafio de se conectar com seus sonhos, ou até mesmo sonha muito, mas não sabe como vai trazer isso para a realidade. Pode ter um desafio com a sua fé, com a energia masculina também. Então, todos esses desafios, se lembra lá do que eu disse no início. É um convite a você desenvolver essa potência que está aí escondida em você, mas que existe. Então, olhem essas características e vai trazendo isso como um insight para vocês nesse momento. E como o signo fala das características que a gente precisa se comprometer e desenvolver, a casa astrológica vai falar onde a gente precisa se comprometer para desenvolver também, se comprometer para crescer. A casa astrológica onde Saturno está no seu mapa vai dizer a área da sua vida onde você precisa trazer esse comprometimento que vai trazer um crescimento, que mostra também uma área que você pode sentir em alguns momentos uma certa restrição. Mas sabe, não é uma restrição que te impede de alcançar um lugar, é uma restrição como se fosse, sabe quando você veste uma roupa apertada, que vai gerando um desconforto? É como se fosse isso. É aquele sapato que você calça e que tá te incomodando, que tá apertando o seu dedinho. Você sabe que você precisa tirar aquele sapato e buscar um outro melhor. Saturno é exatamente isso, é essa restrição que é um desconforto, para que nesse desconforto a gente se movimente. É um convite que a vida está fazendo para a gente amadurecer. E até deixei isso aqui para vocês, né, se conectarem com esse planeta, que a excelência ela só é alcançada através da disciplina e constância. Não tem como você se tornar excelente em algo que você faz uma vez na vida. Impossível. Impossível. E quando você faz isso, conectado com as suas habilidades, conectado com aquele lugar onde você expande, é sucesso garantido. Mas é um sucesso que você precisa entender a sua essência, fazer as coisas com a sua essência, com a alma, com a energia da sua alma. E Saturno vai falar muito desse lugar de crescimento e excelência. Então já olhem a casa astrológica que você tem este planeta. Da casa 1 à casa 6 são essas as características. Se você está acompanhando as últimas aulas, as características são exatamente as mesmas, não precisa tirar a foto mais uma vez. Mas se você está aqui nessa aula hoje pela primeira vez, tire um print ou uma foto dessa imagem aqui, porque a gente vai fazer um exercício de prática lá no final, como a gente tem feito todo final de aula também. Então, se você tem Saturno na casa 1, preciso me comprometer a ser líder, a ser pioneira, com a minha imagem, com a minha casa física também, com o meu físico, cuidar da minha saúde, porque uma casa simboliza várias coisas, não é uma coisa só. Se é a casa 2, preciso trabalhar mais a estrutura, base, olhar a longo prazo, ter a paciência, que são as características de Saturno para construir algo. Se é na casa 3, comunicação. Se é na casa 4, me comprometer com minha energia feminina. Como que tá o meu lar interno, que não é só o físico, mas eu comigo mesma? Como que é a conexão com a minha família? Então, fala de um lugar de ganho de maturidade. Na casa 5, eu preciso trabalhar mais a minha criatividade, eu também preciso me comprometer com aquilo que me dá lazer. E as suas criações podem ter muita relação com isso também. Se eu tenho Saturno na casa 6, vai falar do detalhe, da ordem, da praticidade. Então, preciso desenvolver as características dessa casa junto com o signo que ele também está. E a gente vai unindo essas informações. Minha ficha acabou de cair, que eu não consegui visualizar os meus sonhos, por mais básicos que sejam. Olha que interessante, Lu.
Um super conhecimento. Nath, fico muito feliz que você está conseguindo aproveitar o conhecimento dessa aula, porque eu preparei com muito carinho para vocês, porque eu tenho muita energia de Saturno no meu mapa. Eu tenho uma Lua em Capricórnio conjunta a Saturno na casa 3. E se tem uma coisa que eu prezo muito é passar um conhecimento, seja ele gratuito ou não, de uma forma que você consiga aplicar na sua vida. Eu não gosto de perder tempo, eu não quero que vocês percam tempo de vocês, que é algo tão precioso, aprendendo mais do mesmo. Aqui eu trago para vocês algo muito mais profundo, eu sei disso, mas que ao mesmo tempo vocês conseguem aplicar. Então, tirem foto aqui que a gente vai para a próxima página. Se você tem Saturno em uma dessas casas aqui, é um lugar onde você precisa comprometer a desenvolver as características dessa casa. O famoso Saturno na casa 7. Ai, Lu, não vou casar. Gente, eu já perdi a conta de quantas vezes eu recebi essa mensagem. Não é sobre isso, é sobre você desenvolver a sua maturidade nas relações. Às vezes pode ficar num lugar muito infantil. Lembra do paladar infantil? É Saturno na distorção, é a vítima, é a criança. Criança que está ali esperando que todo mundo faça por ela. E não é isso que esse planeta aponta. Todo planeta tem a sua luz e a sua sombra também. E a sombra de Saturno seria essa criança mais vítima, esperando. Ah, a minha mãe não fez isso, meu pai não fez isso, o presidente não fez isso. E aí você vai projetando responsabilidades e escolhas que são suas nos outros. Então, Saturno nessa casa 7 fala muito disso. Você tem um compromisso social, é uma casa sociável de negociação, de se desenvolver em termos de gosto refinado, né, pela beleza, pela arte, comportamento humano. Muito comum, inclusive, a gente vê pessoas que têm muitos planetas na casa 7 trabalharem com pessoas, psicologia também, porque é uma casa que fala muito de desenvolvimento humano. Na casa 10. Então, calma que a gente vai unir essas informações, hein? Como eu falei com vocês, aqui é para vocês saírem com clareza. Tem Saturno na casa 8, Lu, vou morrer cedo? Também já recebi essa. Não. É para você se transformar. Você é convidado a transformar conforme você vai amadurecendo. Quem tem Saturno nessa casa tem um tato natural para negócios, né? Ou precisa desenvolver também, mas a potência está ali. A casa 9 se comprometer com as suas próprias experiências. Então, são às vezes pessoas que vivem com as experiências do outro. Não. Saturno na casa 9 está pedindo para você viver com a sua própria experiência, enxergar o mundo com os seus olhos, não com os olhos dos outros. Na casa 10 pode ter certeza que você tem um compromisso aí com a sua carreira, o seu legado, aquilo que você constrói e aquilo que vai ficar além de você. Então, são pessoas muito preocupadas com a carreira. Quem tem Saturno na casa 10 ou muitos planetas na casa 10, porque é uma casa que fala de legado. Então, para você, a sua carreira é muito importante. Você precisa, mais do que nunca, se conectar com a paciência, porque é uma casa de paciência e Saturno é um símbolo de paciência. Casa 11 nem precisa falar, né? Comunidade, grupos, trazer soluções simples, são pessoas que têm um tato aí para o digital também, um compromisso, né? Se for, imagina, um Saturno em Libra na casa 11 é para você estar no meio das pessoas, ter um compromisso com a sua voz no meio em que você convive. E se você tem Saturno na casa 12, tem aí uma área a ser desenvolvida que tem a ver com arte, experiências. Casa 12 não é só espiritualidade, mas é também pessoas que trabalham com arte, fotografia, cinema, beleza. Peixes rege todas essas características, que é o signo que rege naturalmente essa casa. Então, você tem um compromisso com essa área também. Me contem, quantas fichas caíram aí até então? 10, 12, 20? Muitas. Que agora vem a parte mais importante, vamos dizer, que é quando a gente vai unir mesmo essas informações. Então, tire foto dessa página, porque a gente vai unir esses pontos. Então, a gente já entendeu o signo, vamos recapitular. O signo, que vai falar do que eu preciso desenvolver em termos de características, e a casa, que é onde eu preciso levar essas características com esse tom da casa astrológica. Então, para a gente unir as informações, eu fiz um esqueminha bem fácil para a gente praticar. Isso aqui, o ideal é que vocês façam aqui comigo. Mas como vocês são muito maravilhosos e quando eu postar um trecho dessa aula lá no Instagram, vocês vão bater os 50 comentários, vocês vão conseguir assistir de novo. Então, meu Saturno está no signo, coloque o signo que está. Então, eu vou traduzindo como exemplo, mas eu deixei um exemplo na próxima página também. Meu Saturno está no signo Capricórnio. Eu alcanço sucesso quando me comprometo a
Vai colocar as características desse signo. Para ter sucesso, eu preciso me comprometer a características da casa que o Saturno está, desenvolvendo as características dessa casa. Aí você vai colocar as características do signo, que é dentro dessa casa, através do signo que está, na minha rotina, porque Saturno também fala de rotina, e a vocação, porque é um planeta que também fala da vocação. Então, tirem um print dessa tela para vocês unirem essas informações e depois compartilhem aqui comigo o que vocês tiveram de insight. Deixei o exemplo de Saturno em Peixes, porque eu sei que muitos de vocês estão passando por esse processo. Meu Saturno está no signo de Peixes. Eu alcanço sucesso quando me comprometo a gerar conexão com os meus sonhos sem me perder da realidade, a me adaptar, a criar experiências únicas. Peguei exatamente as características que eu coloquei lá no elemento água. Não mudei absolutamente nada. Para ter sucesso, eu preciso me comprometer a. Vamos supor que esse Saturno está na casa 2. Então, eu coloquei criar estrutura, beleza e construir, desenvolvendo as características dessa casa através de Peixes, que é onde meu Saturno está. Na minha rotina, preciso de sonhos, inspiração e gerar conexão. A minha vocação é características do signo em que Saturno está. Gerar conexão com os meus sonhos sem me perder da realidade, me adaptar, criar experiências, gerar transformação, criar comunidade e inspirar a reflexão. Agora eu quero que vocês façam essa mesma análise, pegando os elementos e a casa que o seu signo está com as palavras-chave que eu deixei para vocês. E veja se vocês agora, mais do que nunca, começam a ter muita clareza de um lugar de crescimento e de comprometimento que precisa vir da sua parte. As coisas não caem do céu, mas o céu mostra como a gente pode construir as nossas coisas, os nossos sonhos, tudo que a gente deseja trazer para esta realidade. Façam esse exercício e me contem aqui se vocês conseguiram ter clareza. Estou curiosa para saber. Dentro da academia tem um material onde vocês fazem exatamente isso aqui, mas de uma forma mais profunda, porque isso ajuda tanto a gente compreender e a unir os pontos. Olha, Andressa, Saturno na casa 7, no signo de Aquário, signo de ar. E aí, você conseguiu colocar, unir as informações? Daí você coloca as informações juntas. E como? Olha as características da casa 4. Se comprometer com a casa 4. Casa 4 é o quê? Feminino, conexão, sentir, comprometer nessa área. Ah, a Lu tá em Capricórnio, então precisa amadurecer o seu feminino, por exemplo. Então, eu criei isso aqui justamente para vocês conseguirem ter mais clareza. Então, conecte os pontos e vai fazendo, trazendo isso para sua realidade. Não pode ficar só na mente, tem que trazer para a prática. E me contem aqui quando vocês conectarem esses pontos. Olha, a Bia, meu Saturno está no signo de Capricórnio. Eu alcanço o sucesso quando me comprometo a construir com paciência, quando saio do vitimismo, quando crio constância e disciplina. Olha que perfeito. Para ter sucesso, eu preciso me comprometer com os negócios, com meu legado, como direcionamento. Minha vocação é empreender e liderar. Perfeito, Bia. Pegou com bastante facilidade. A Flávia, Saturno em Capri na 6. Compromisso com rotina, dia a dia. Exatamente, com tudo isso. E a casa 6 ela é uma casa de experiências. Então, quem tem Saturno nessa casa são pessoas que vieram criar experiências. Isso vocês precisam analisar na sua área da vida hoje. O que você faz hoje em termos de carreira? Você consegue ver as características desse Saturno? Nossa, Lu, não. Então é uma hora de repensar, porque Saturno é um planeta vocacional, é muito voltado para a carreira. A Mari, Saturno na casa 5 em Libra. Sucesso quando coloco limites, tem amizades saudáveis, tem harmonia, leveza. Quando estou onde tem beleza, quando você cria beleza também, porque a casa 5 é sobre aquilo que a gente cria. Criar conexão com o outro. Exatamente. É muito sobre isso.
E nisso a gente vai unindo essas informações que vão sendo digeridas com o tempo. E eu criei esse esquema justamente para vocês conseguirem trazer isso de uma forma mais prática e palpável também. Conforme a gente vai aplicando, vai ficando mais fácil. E eu trago para vocês essa reflexão. Vocês precisam trazer essas características no seu dia a dia, para que você conecte com esse lugar de crescimento e maturidade. Casa 2 é casa de construção. Isso a gente aprofunda mais lá na academia, porque cada casa, Cláudia, tem vários outros pontos e a gente tem aulas para isso. Mas eu trouxe essas palavras-chave para vocês conseguirem associar, né? Então, o que que é a beleza? É trazer o belo, trazer belas experiências, é trazer um senso estético apurado, que não é só a beleza maquiagem, é a beleza em tudo que está. É um quadro, como esse, por exemplo, é criar um ambiente belo. Eu trabalho com contabilidade, dei esse exemplo na última aula, mas eu tenho aspectos na casa 2. Tudo que você cria vai ter essa estrutura e base, mas pode ter um material bonito, pode ter um escritório interessante que trabalhe o sensorial da pessoa, né, o seu e o do seu cliente. Então envolve várias outras coisas, né, para vocês conseguirem aplicar isso de forma mais no dia a dia também. E aí essa profundidade acontece mais dentro da academia. Paula, meu Saturno está no signo de Peixes na casa 9. Para ter sucesso, preciso me comprometer a me conectar minha sabedoria interior, sua própria filosofia de vida. Perfeita, Paula. E aí você traz isso para o seu dia a dia, se perguntando como eu posso fazer isso hoje com as ferramentas que eu possuo. E hoje a gente tem várias ferramentas que podem facilitar esse primeiro passo e essa constância que vai aumentando com o tempo. Me contem dessa aula que vocês mais gostaram, qual foi o maior insight que vocês tiveram e recapitulando um pouco das outras aulas também. Agora vocês já sabem onde estão seus dons e talentos, suas habilidades naturais, que é a sua Vênus, como alcançar o sucesso através disso, que é seu Júpiter, e sabe onde precisa se comprometer para que isso aconteça, Saturno. E aí vocês podem ir unindo os outros esquemas que a gente teve nas outras aulas para vocês conseguirem ter ainda mais clareza. Lu, não vi as outras aulas, está no YouTube, vai ficar no YouTube somente essa semana. Depois elas serão exclusivas de quem entrar para a academia, até por conta da riqueza das aulas e dos detalhes também. Então, unam todas essas informações para vocês conseguirem ter bastante clareza e aplicar isso no seu dia a dia também. Se você está comigo até aqui, significa que você está muito, muito interessada em se conhecer, né? É realmente entender a astrologia, que é realmente entender como aplicar isso na sua vida. E amanhã vai ser a nossa última aula, que é a aula sobre a Lua. Porque muitas vezes a gente entende o nosso potencial, a gente entende as nossas habilidades, a gente entendeu todos esses pontos, mas mesmo assim a gente acaba desistindo da jornada, né? Sei que vários de vocês já passaram, ou pode ser que você está passando por isso nesse momento. Não acabou a aula ainda. Calma. E existe um ponto no nosso mapa que fala sobre isso. Fala o porquê a gente desiste e mostra para não desistir. Como a gente faz para não desistir em tudo que a gente começa na nossa vida. Não só em termos de carreira, mas um novo hábito, a construir a nossa família, a tudo. E esse ponto no nosso mapa é a nossa lua. E a nossa lua mostra o nosso porquê. E se a gente não entende esse porquê, a gente não tem motivação na nossa vida. Então, a minha lua em Capricórnio, o porquê dela é estar aqui, servindo, ensinando, levando meu conhecimento, construir uma base sólida, uma família mais tradicional mesmo, que sempre foi o meu sonho. E esse porquê me dá motivação para que eu não desista na minha jornada. É um porquê muito forte, que vai muito além dos meus medos. Então, me conta aqui nos comentários qual é a sua lua. E amanhã você vai descobrir o seu porquê. O mesmo horário, às 8 horas da noite, vai ser a nossa última aula. E quem estiver essa aula, nesta aula, vai receber, na verdade não receber, mas vai saber de uma surpresa muito especial. Que só quem estiver nessa aula, eu não vou colocar no Instagram, não vou mandar e-mail, não vou fazer isso de forma pública. Vai ser uma oportunidade única e vai ser só amanhã. Então esteja na aula ao vivo, que amanhã vocês vão entender o seu porquê e como dar o próximo passo para implementar todos esses pontos que faz você ser tão única na sua vida.
Quais são as ferramentas que nós temos hoje? Ah, as ferramentas que você tem. O que que você tem hoje que você pode usar? Seu conhecimento? O Instagram? Facebook? Um grupo no WhatsApp? Não sei, as ferramentas que foram lhe dadas hoje. Você precisa prestar, nesse caso, você precisa trazer a sua percepção individual. E amanhã a gente vai se ver nessa aula que vai ser maravilhosa. Vocês sabem que eu amo o assunto Lua, tem um curso só sobre ele. Óbvio, dentro da academia a gente tem várias aulas sobre, inclusive semana que vem, essa semana, a gente vai ter uma aula especial ao vivo sobre isso, e vocês vão entender o seu porquê. Vejo vocês amanhã, porém, para vocês verem esta aula aqui de novo, vocês vão ter que fazer aquele combinado lá no Instagram, que é bater os 50 comentários do seu maior insight durante esta aula e permanecer no grupo se vocês quiserem assistir a aula de amanhã e saber uma novidade que tem a ver com a academia também. Combinado, deusas? Vejo vocês agora lá no Instagram para a gente trazer uma movimentada, deixar o pessoal curioso e vocês colocarem o seu maior insight da aula de hoje, que eu tenho certeza que vocês tiveram vários. Só pelo nível de comentários que eu vi aqui também. Muito obrigada pela presença de todas vocês, deusas. A gente vai lá para o Insta agora, eu vou abrir uma caixinha para vocês fazerem as suas perguntas também. E muito obrigada pelo seu tempo. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.